Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Você já ouviu esse hino? Esse é o hino da independência. Talvez você não tenha cantado ele nunca, mas eu acredito que lá no seu livro de história ele já tenha aparecido. Por que a independência do Brasil foi o caos que foi? Por que o Brasil foi a única nação da América que não se tornou uma república logo depois da independência? Isso e outras perguntas nós vamos responder no vídeo de hoje. E aí, coleguinha do YouTube, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado e sobre o período regencial. São dois momentos muito importantes na história do nosso país. O Enem cobra esses assuntos com muita frequência, inclusive de 2015 para cá. Eu acredito que não tenha nenhum ano que esses assuntos, melhor dizendo, não tenham sido cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. Mas por que isso é tão importante e por que isso é tão significativo, tanto no que se refere à memória nacional, quanto no que se refere também à estrutura, né, da política brasileira, das classes sociais brasileiras e tantas outras situações que estão ligadas a isso? Primeiro, é no período republicano que se estabelece a organização das classes políticas do Brasil, vamos dizer assim. Até porque a gente sabe que a independência do Brasil ela não teve participação popular, né? O povo em si não foi às ruas clamar por liberdade. Quem que reivindicou isso? A oligarquia. E você já sabe o que é oligarquia, né? Mas vamos relembrar aqui um pouquinho. A oligarquia é a elite rural brasileira, né? Os grandes donos de terras, os grandes influenciadores, vamos dizer assim, das mudanças políticas que ocorreram no nosso país. Mas ok, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclama a independência do Brasil. A gente sabe que não foi muito bem assim. Mas aí o que acontece? Após esse evento, a gente precisa construir a ideia de Estado Nacional. Até porque, como eu já disse na introdução desse vídeo, o Brasil não se tornou uma república logo após a proclamação da independência. Significa dizer que nós continuamos sendo um império. E aí vem a primeira contradição, né? O Brasil era uma colônia portuguesa. Aí a gente se tornou independente, mas a gente continuou sendo liderado filho do rei de Portugal. O que aconteceu? E ele se tornou um imperador. E qual é a ideia de império? Estender, aumentar o território. Houveram conflitos então para a extensão do território nacional. Olha aí! E logo em seguida, a proclamação da independência do Brasil, a gente precisa então do quê? De uma Constituição. E a primeira Constituição que foi elaborada nesse momento, ela recebeu o nome de Constituição da Mandioca. Ela foi feita em 1823. Nessa Constituição, o voto é censitário, só votava quem tivesse renda igual ou superior a 100 mil contos de réis anual. Esse valor, gente, para hoje não é um valor alto, né? Arredondando para os dados de hoje, daria mais ou menos 1.100, 1.200 reais. Ah, Everton, então muita gente podia votar no Brasil nessa época. Não, meus queridos, porque só 10% da sociedade brasileira tinha acesso à renda, a desenvolvimento econômico, ou seja, era só a elite mesmo que votava, né? E, claro, vocês sabem, né? Uma sociedade machista só vota também homem. Então, o que acontece? Isso também era mensurado, ela recebeu também esse nome, porque isso era mensurado pelas terras cultiváveis, né? E aí, pelo tanto de terra que você tinha de cultivo, você também participava dessas eleições. Por isso, Constituição da Mandioca. Porque sendo a mandioca um alimento típico do Brasil, eles colocavam vários hectares de terra com plantio de mandioca para demonstrar
essa questão do poder. Se lá em Paris um nobre tinha pés de laranja, né, plantado na frente de suas terras para demonstrar poder e ostentação, no Brasil a gente tem a mandioca, né? Só que Dom Pedro I, meus queridos, não aceitou essa Constituição. Ele virou para a Assembleia Legislativa e falou assim: vocês estão querendo ter mais poder que eu? Vocês não falaram que ia me apoiar no processo de independência? Quem manda aqui sou eu, meus filhos. Vocês podem ir tudo para a casa de vocês. Dissolveu a Assembleia Legislativa Brasileira, né? Dissolveu, consequentemente, a Constituição. E ele faz a segunda Constituição brasileira, que é a Constituição de 1824. Detalhe importante sobre essa Constituição é que ela foi outorgada. O que é uma coisa outorgada, meus coleguinhas? É uma coisa que foi imposta, ou seja, ele impôs essa Constituição. E o interessante dessa Constituição é que ela tinha 4 níveis de poderes, né? Os 3 primeiros você já conhece porque existem até hoje: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Mas qual é esse 4º nível de poder? É o poder moderador. Alguns historiadores vão dizer que esse é o momento que o Brasil vai passar pela sua experiência de governo absolutista. Ou seja, esse foi o momento em que o Brasil passou por um modelo de governo aonde o líder, né, no caso o monarca, o imperador, ele decidia tudo a partir dos seus interesses, né? Então, quem forma o poder executivo? O rei junto do primeiro-ministro. Afinal de contas, nós estamos numa monarquia imperialista. Tínhamos um primeiro-ministro. Em seguida, nós temos aí o poder legislativo, que era formado pelo Parlamento Federal junto com o Senado, né? E como o próprio nome diz, o Senado vai ser formado pelos homens mais velhos, pelos indivíduos mais velhos, né, que apoiaram esse processo da independência do Brasil. E quem votava no Brasil? Homens livres com mais de 25 anos, analfabetos estavam incluídos aí também, e que tivessem mais de 100 mil réis. Como eu disse agora mesmo, 10% da população. E esses indivíduos votavam em um corpo eleitoral, eles não votavam em um candidato, eles votavam, vamos dizer que em uma plataforma política, porque afinal de contas, quem definia tudo no final era o imperador, era Dom Pedro I. Os senadores tinham poder vitalício, ou seja, uma vez escolhido, você tinha poder para o resto da sua vida. Tinha esse cargo político para o resto de sua vida. A não ser que o imperador te trocasse. Se você não seguisse a vontade de Dom Pedro I, você seria possivelmente trocado por um outro indivíduo que seguisse as vontades dele. O parlamento, né, ou seja, a Assembleia Legislativa, poderia ser dissolvida pelo imperador quando ele quisesse e assim convocar novas eleições. Ou seja, existia isso que nós temos hoje de os mandatos políticos durarem um período de 4 anos? Não, durava até enquanto Dom Pedro I tivesse interesse, né, nesse período que você estava eleito, ou até as próximas eleições. E existia também mais um cargo vitalício, que era o creme de la creme dos cargos públicos que existiam no Brasil nesse momento, que era chamado de Conselho de Estado. Ele, como eu disse, era um cargo vitalício, eram indivíduos indicados pelo rei e eles eram divididos entre as camadas políticas brasileiras. Nesse momento nós já temos uma divisão política no Brasil. Mas uma coisa que tem que ficar clara: independente do lado político que você estava, a ideologia política era a mesma. Ambos eram de direita, porque nós estamos falando de grupos políticos que ou eram liberais, e o liberalismo, como o próprio nome diz, ele defende, por exemplo, a propriedade privada e questões relacionadas ao interesse dos grandes donos de terras, né? E os conservadores, que eram mais de direita que os liberais.
Uai, Everton, então não tinha oposição nessa época? Os liberais eram a oposição dos conservadores, tá? E ainda tinha um grupo que era mais conservador que os próprios conservadores, que eram indivíduos chamados de restauradores, que eram indivíduos que, inclusive em alguns momentos, não aceitaram a independência do Brasil, né? Teve alguns estados, como por exemplo o Pará, o Maranhão, a Bahia, o Piauí, que inicialmente não aceitaram a independência do Brasil. E essas resistências não chegaram a mover conflitos armados, né? Foram contidas rapidamente, porque se tratava de um movimento, uma insurgência muito pequena, de um grupo da extrema direita da elite brasileira, tá bom? Ok, essa Constituição de 1824, que foi imposta por Dom Pedro I, durou todo o período imperial brasileiro, ou seja, ela começou em 1824 e ela só acabou em 1889 com a proclamação da República. Em outros momentos, vocês vão perceber que ela passou por alterações, ela sofreu alterações, mas ela, durante todo o período imperial brasileiro, foi a Constituição que existiu em nosso território. Uma coisa que nós temos que lembrar é que, como Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, foi dado a ele uma imagem de herói nacional. Procurou-se exaltar a imagem de Dom Pedro I no Brasil, né? Como um grande líder, como um indivíduo que nos tirou do atraso social que era o período colonial, né? Como já era visto desse modo. Porém, o imperador começa a passar de herói nacional para inimigo público. Porque Dom Pedro I não era a pessoa, inclusive assim, mais popular entre o povo brasileiro, né? Vamos dizer que com a proclamação da República, os problemas ligados à corrupção, a descaso político, a descaso público, a falta de cuidado com a população de um modo geral, com os lugares, ele meio que continuou, né? Ou seja, nós também podemos dizer que a origem dos problemas da política brasileira vem desde esse momento. Meus coleguinhas, eu sou capaz de afirmar que a origem dos problemas da política brasileira vem desde o período colonial, né? Porque a gente sabe que socialmente a colonização trouxe um abismo social para a população brasileira, né? Ser chamado de brasileiro, para vocês terem uma ideia, até o século XIX, era visto como uma ofensa para muitos, porque se você está chamando alguém de brasileiro, você está falando que ela é nativa daquela terra. Ou seja, é como se você estivesse chamando aquele indivíduo de índio. E chamar alguém de nativo nesse período aqui é uma ofensa gigantesca, né? É uma sociedade muito eurocêntrica, né? Pautada nos padrões europeus de modelo de vida. Então, para vocês terem uma ideia, a população mais rica brasileira, quando as senhoras de engenho, né, as esposas dos grandes barões de café, de cana-de-açúcar, das terras onde era extraído ouro e diamante do Brasil, quando essas mulheres estavam grávidas, elas iam dar à luz lá em Portugal ou em outro lugar da Europa, né? Por quê? Porque eles não queriam ter o risco do filho nascer no Brasil e ser chamado de brasileiro. Olha só essa questão social colocada aí. Então o que acontece? Como essa Constituição era uma Constituição imposta, ela desagradou parte do grupo que inclusive apoiou Dom Pedro a fazer a proclamação da independência do Brasil. E aí começou a se organizar o que foi chamado de Confederação do Equador, que foi uma reação ao autoritarismo imposto por Dom Pedro I e a sua Constituição de 1824. Esse foi um movimento liberal, né? Foi um movimento que teve início nos estados do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Piauí. Por isso, inclusive, foi chamada de Junta dos Matutos, né? Observem também como que essa denominação é uma denominação até preconceituosa e a gente sabe que até hoje existe um embate social, né, entre
sobretudo os estados do Sudeste e os estados do Nordeste, dessa questão social, mas nós não vamos entrar nesse caso aqui porque a gente não quer propagar o problema, a gente quer apontar ele para que ele seja solucionado, né? E o que eles diziam nesse movimento? Dom Pedro I foi extremamente criticado porque, segundo eles, ele se preocupava muito mais com a sua vida social do que com as questões do Estado, né? E Dom Pedro I, gente, era um bom vivant. Ele gostava da noite, ele gostava da vida noturna, vamos dizer assim. Tinha uma vida social noturna muito agitada, vamos dizer assim, né? Era um cara que gostava muito da vida louca, e é só isso que eu vou me ater para falar dele. E para poder passar ali, como diz Diva Depressão, passar um pueno nessas erratas que ele tomava de vez em quando, nessas vidas noturnas, né? Que a cachaça entra e a verdade sai, muito babado, confusão e gritaria, aquela loucura toda. Ele tinha aí um grupo de apoiadores que dava ali um jeito de levantar a moral e não queimar tanto o filme dele, que eram os irmãos Andrada. Sobretudo José Bonifácio Andrada, né? E aí Dom Pedro começa a perder essa imagem de herói, como eu estava dizendo para vocês, e passa a ser considerado um imperador impopular. E alguns fatores contribuíram para isso. Como eu disse para vocês, se é um império, a gente precisa estender o território, né? Porque o princípio de um império é o crescimento do seu território. E ocorreu uma guerra nesse período que ficou conhecida como Guerra da Cisplatina, que começou em 1825 e foi até 1828. Nesse conflito, eu não sei se vocês sabem disso, mas existiu um território depois do Rio Grande do Sul, até hoje esse território existe, se chama Uruguai, e ele pertencia ao território brasileiro, né? Dom Pedro queria estender ainda mais as suas terras e dominar mais terras que estavam em torno ali da Cisplatina. E esse conflito foi tão grande que teve inclusive a intervenção da Inglaterra para que houvesse a paz. Essa batalha durou por 3 anos, o Brasil não conseguiu estender seu território até a Cisplatina, né? E ele começa a ter mais dívidas ainda, porque a gente sabe que uma guerra custa caro, né? Uma guerra custa muito dinheiro. E a dívida brasileira começa a aumentar ainda mais. E somados a esses gastos da guerra, vem também uma forte inflação. E quem que tem que pagar isso, hein, seus bonitinhos? Quem que vai ter que pagar? O povo! Você acertou, eu ouvi você gritando daí. Foi o povo que teve que pagar mesmo. O modo como muitos soldados foram convocados para essa guerra foi de um modo muito interessante, né? Que eles recebiam cartas, melhor dizendo, e aonde ele era chamado de voluntários da pátria. Mas quem que era convocado? Me conta. Era a população mestiça? Era os escravos? Não, era a população branca que tinha apoiado Dom Pedro lá atrás no processo de independência. Mas era ele que ia pra guerra? Era lá o branco? Era lá o dono de terra? Era o filho do barão do café? É claro que não. Ele mandava ali uns escravos para representá-lo, mas ele recebia o título de militar, né? Era o escravo que ia pra guerra, era o mestiço que ia pra guerra que recebia, né, as condecorações militares, mas é óbvio que não, né? Com todo aquele contexto social que eu disse agora mesmo, que até se chamar de brasileiro era um problema, vocês acham que uma pessoa mestiça ia ser considerado de alta patente nessa primeira versão de exército brasileiro? Ainda não, né? E isso tudo gera um grande desgaste político, um grande desgaste da imagem de Dom Pedro I. E isso começa a crescer com a Confederação do Equador, como eu disse lá, né? Essa oposição começa a escrever, começa a mostrar a sua insatisfação, né? Porque eles imaginavam que a independência do Brasil transformaria a nação brasileira, né? E na verdade estava gerando mais problema ainda. Qualquer semelhança com 2019 para cá é mera coincidência, tá?
E, ok, isso vai gerar também um outro problema. Temos uma outra situação que está acontecendo aí, além dos problemas do Brasil. Dom João VI, que era pai de Dom Pedro I, morreu. Morreu, fez a passagem e foi para a luz. E quem que ia entrar no lugar dele lá em Portugal? Dom Pedro I. Afinal de contas, ele era o herdeiro do trono português. Só que aí Dom Pedro já era imperador do Brasil. Ele não queria voltar a ter que obedecer toda a ordem portuguesa. O que ele faz? Ele pega, vai para a Europa, no meu navio está Dom Pedro do Brasil. E aí chega lá, ele abdica do trono dele. Ó, não vou ser rei de Portugal, não. Mas quem vai ficar no meu lugar? Minha filha, que era assim, a senhora, ó, que era Maria da Glória. Por que eu corrigi aqui o senhora? Porque ela ainda era menina nessa época. Dom Pedro I gostava de pôr os filhos dele para trabalhar cedo, né? Aqui no Brasil foi o Dom Pedro II, que nós vamos falar isso mais para frente. E lá em Portugal foi Maria da Glória. Só que o irmão de Dom Pedro I olhou para aquilo e falou: ó, eu tô aqui de boa, cara. Eu tava achando que você ia passar esse cargo pra mim e você passa pra essa menina ré. Presta atenção. Ele não aceita, não. E aí, Dom Miguel, né, que era irmão de Dom Pedro I, deu um golpe de estado para impedir a posse de Maria da Glória. Volta Dom Pedro I pra Europa. Mais uma viagem paga pelos cofres públicos brasileiros, né? Volta Dom Pedro I para a Europa para dizer o seguinte: ó, galera, quem manda aqui sou eu. O cargo não era meu, o trono não era meu por direito, então quem vai governar esse país é minha filha, rapaz. Égua. Nesse rolê que Dom Pedro I tava lá na Europa, parte 2, a vingança pra tirar Dom Miguel do poder, que tava dando close errado, tava dando chiliquinho pra governar Portugal, a imprensa aqui no Brasil vai ganhar muita força. E ó, sentando o pau em Dom Pedro I. Pensa numas tipografias que já tava, ó, fervendo de ideia. Que ideia, seus bonitinhos. Que chegou no Brasil lá no final do século XVIII e agora tá com tudo, fervilhando em tudo que é canto. Ideias iluministas! Pois é, essas ideias estavam em forte crescimento aqui no Brasil, sobretudo com o papel da imprensa. E aí, Dom Pedro consegue vencer o irmão dele do golpe de estado que estava fazendo e coloca sua filha para governar. Só que o que acontece aqui no Brasil? Um dos caras que era grande opositor de Dom Pedro I foi assassinado, que era um jornalista que se chamava Líbero Badaró. Dizem as más línguas, vou contar uma fofoca aqui pra vocês, tá? Corta aqui pra vinheta dos casos de família. Contam as más línguas do século XIX que o senhor Líbero Badaró tinha um amante, né? Só que essa amante dele também era casada. Pensa num bolo doido, sabe? Daqueles assim, babado, confusão e gritaria mais uma vez. E aí, segundo alguns relatos, né? Porque tem muitas versões para essa morte, tá, gente? Eu tô contando uma que eu ouvi lá na faculdade, que a gente leu em alguns textos, e aí eu vou contar essa versão para vocês. Segundo essa versão, o Líbero Badaró, na verdade, foi assassinado pelo esposo da amante dele, entendeu? Porque naquela época tinha muito aquele rolê de vou lavar a minha honra com sangue, porque sou um homem cabra macho duro, que usa aquele desodorante vermelhinho que eu não vou fazer propaganda de graça pra ninguém. E aí o que acontece?
O cara foi lá lavar a honra dele e matou o cara. Só que a culpa da morte do Badaró vai cair sobre quem? Sobre quem? Sobre quem? Sobre quem? Dom Pedro I, que já tava com o filme mais queimado e mais sujo que pau de galinheiro, minha galera. E aí começa a oposição em cima. Porque Dom Pedro se vinga com morte. Isso não tá certo. Isso não é o papel de um grande líder. A gente confiou na palavra dele de que o Brasil seria uma nova nação a partir de 1822. E tá pior do que tava. E pau quebrando, e menino chorando, e gato voando, e tudo que vocês imaginar. E aí o que acontece? Dom Pedro senta lá com a comissão dele, né, o Conselho de Estado, e fala: cara, a gente precisa fazer alguma coisa porque eu tô com um filme queimado. Aí ele decide fazer o quê? Viajar pelo Brasil. Ele decide ir para vários lugares, né, para as principais cidades que tinha no território nacional, para poder levantar a moral dele, né? Porque o que ele pensou naquele momento? Eu sou imperador desse país, não sou? Se eu chegar nos lugares, a galera vai pelo menos lá pra rua, bater uma palminha, jogar umas pétalas de rosa, gritar viva o imperador, dar tchauzinho, pedir autógrafo, postar uma selfie comigo nos stories do Instagram e coisa do tipo. Só que aí ele começa a viagem, a galera achou a ideia massa demais e bora. Qual foi o primeiro lugar que ele foi? Vila Rica. Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto. Só que a oposição estava muito forte. E aí a galera fala o seguinte, ó. Sabe aquela fala do Capitão Nascimento? Vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Pois é. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá em Vila Rica. A galera falou o seguinte: não vai ninguém pra rua receber Dom Pedro I. Não vai. Porque se for, o pau vai quebrar. E no caso não foi o pau não, foi garrafa mesmo. Que aí começa um evento, um movimento, né, que ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Aí corta pra cena de Dom Pedro I chegando em Ouro Preto. Eu não sei se vocês já foram em Ouro Preto, mas entrar em Ouro Preto é praticamente um evento, gente. Porque é muito emblemático. Até hoje, né, a gente desce lá a avenida principal para chegar aonde hoje é a Praça da Inconfidência e tudo. É assim, interessantíssimo, né? Então, toda a carruagem, a galera que acompanhava a comitiva, que acompanhava Dom Pedro I indo junto. Você foi pra rua receber Dom Pedro I? Porque o povo de Vila Rica não foi não, tá? Esse tinha era culhão. Não foram não. E aí, gente, eu gosto muito de ler meu caderninho nessa parte porque eu fiz uma anotação igual os meninos da 5ª série B, sabe? Olha como eu escrevi. A população não comparece, deixando o rei muito triste. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Pedro I, ele ficou triste, gente, ele ficou chateado, ele ficou contrariado, porque o povo não foi lá babar o ovo dele. Aí o que acontece? A comitiva vira pra ele e fala assim: Dom Pedro I, vamos voltar pro Rio de Janeiro, cara, porque lá não tem essa não, você mora lá, nossa galera que é do nosso lado tá lá, a galera vai pra rua te receber ovacionadíssimo! E corta pra cena da comitiva saindo de Vila Rica. Volta o cão arrependido com sua orelha tão baixo, o osso ruído e o rabo entre as patas. Verso repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido. Sai daqui, né? Voltando pro Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro, o que aconteceu, galera? A oposição cresceu toda de novo. Toda de novo. E aí, lá no Rio de Janeiro, de fato, ocorreu a Noite das Garrafadas. A galera que foi pra rua receber Dom Pedro I, a oposição foi para as marquises, né, para o segundo andar das casas, pegou garrafa e começou a atacar na galera. Não vai ficar ninguém aqui pra pagar ovo pra esse cara, não. Não vai ficar. E foi isso que aconteceu. Dom Pedro I se sentiu ultrajado. Que absurdo! Essas pessoas não me respeitam, não me amam mais. Vou embora do Brasil. Emburrei. Foi-se embora para Portugal. Lá em Portugal mudou seu título, não mais Dom Pedro I, e sim Dom Pedro IV, né? E deixou aqui no Brasil o filho dele.
Gente, o que você ganhou com 5 anos de idade? Mãe, o que eu ganhei com 5 anos de idade na minha vida? Eu ganhei uma festa, não foi? Foi uma festa boa? Uma festa com direito a balões, na época era uma beleza, e as músicas da Chuchu, Pepapante, comigo. No caso, essa é do balão mágico, mas foi um babado essa festa. Ok, gente, ganhei uma festa de 5 anos de idade. Sabe o que Dom Pedro II ganhou com 5 anos de idade? Um país para ele governar. Ele se tornou imperador do Brasil aos 5 fucking anos de idade. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Mas, professor, ele governou o Brasil com 5 anos de idade? Meu filho, se ele tivesse governado o Brasil com 5 anos de idade, a gente tava num clipe da Katy Perry até hoje. Algodão doce no céu, uns arco-íris dos ursinhos carinhosos para todo lado. É um tipo de devaneio que eu ia gostar, não vou mentir, né? Mas Dom Pedro I vai embora para Portugal, deixa o filho dele aqui como imperador, mas com 5 anos a gente sabe que ninguém tem condições de governar um país, ainda mais um país em extensão territorial continental igual é o Brasil. E é por isso que nesse momento nós temos início ao período regencial. Meus amigos, você já deve ter visto vídeo de apresentação de orquestra. Quem é o líder da orquestra? Quem é aquela pessoa que fica na frente da orquestra com a batutinha na mão, fazendo os movimentos para a orquestra tocar do modo correto? Quem é essa pessoa, pai? Quem é aquele cara que fica na frente da orquestra mexendo a batuta para poder o povo tocar no jeito certo? Como é o nome dele? O maestro, também conhecido como regente. Olha de onde vem o nome. Por isso que esse período se chama período regencial. Porque esse é um momento aonde a elite brasileira finalmente começa a governar o Brasil pela primeira vez. Finalmente a elite chegou aonde queria chegar. Tinham dinheiro, tinham prestígio e agora eles têm o quê? Poder, minha galera. Que é tudo que a elite sempre quis. Eles queriam governar o Brasil por tudo. E aí vem a primeira problematização, né, que eu quero deixar aqui. Os jornais da época, os jornalistas da época escreveram, né, que não havia nada mais conservador que um liberal no poder. Também escreviam o oposto, não há nada mais liberal no poder do que um conservador. O que eles quiseram dizer com isso, gente? Lembra lá no começo do vídeo que eu disse? Liberais e conservadores eram todos da mesma classe social e tinham o mesmo posicionamento político, eram ambos de direita, né? Ou seja, independente de quem estava no poder, eles governavam para eles mesmos. Ou seja, esse era um governo que tinha a intenção de solucionar os problemas sociais, culturais, econômicos e políticos do Brasil? Só se fosse para benefício da elite, tá? Mais uma vez, deixo aqui a problematização. Qualquer comparação com o século XXI é mera coincidência, né? Vocês estão conseguindo perceber o quanto as raízes políticas do Brasil se permanecem? Claro que nada permanece da mesma forma como no século XIX, né? Porque os fatos históricos não se repetem da mesma forma. Mas a raiz, a origem, é muito semelhante ao que ocorre até hoje. E aí é nesse momento que a gente vai, então, ter a primeira experiência dos brasileiros governando o país de um modo geral. A regência teve duas fases. A primeira ficou conhecida como regência trina provisória e a regência trina permanente. A primeira regência, como vocês já devem imaginar, começou logo depois que Dom Pedro I voltou para Portugal, né, em 1831.
E aí ela foi chamada de regência trina, porque nós temos basicamente 3 grupos políticos no Brasil, que eu já disse lá no começo do vídeo. Nós temos os liberais, que vão propagar a ideia da descentralização política. Nós temos os conservadores, que propagavam a ideia da centralização política, né? E nós tínhamos os restauradores, que se lá atrás não concordaram com a independência do Brasil, agora o que é que eles querem? Volta Dom Pedro I pro Brasil. O Brasil não pode ser governado por brasileiro não, você tá doido? São brasileiros. Eles não sabem nada de política não, quem sabe das coisas é os europeus. Nesse sentido aí. Ok. Esse primeiro momento é um período onde a gente vai ter alguns avanços políticos do lado liberal. Mas nós também vamos ter várias revoltas que vão ser apoiadas em ideias liberais que vão estourar em todas as partes do Brasil e nós já vamos falar sobre elas daqui a pouco. E é nesse momento que surge a Guarda Nacional, gente, que é o que hoje seria, por exemplo, a Polícia Militar, sabe? É a primeira versão de polícia brasileira. E essa polícia vai ser formada por quem? Por membros da elite brasileira, por membros da oligarquia, que nós caracterizamos lá no início do vídeo. Qual era o objetivo da criação da Guarda Nacional? O objetivo era descentralizar a segurança nacional. Ou seja, cada um dos fazendeiros dessa elite, dessa oligarquia, poderia montar o seu pequeno exército para combater as rebeliões separatistas que vão ocorrer no Brasil. Gente, isso é muito importante, sabe por quê? Porque um pouquinho mais à frente, quando a gente estiver falando já de Brasil República, a gente tem um período que é importante para a história, para a sociologia, para a filosofia, para a literatura nacional, que ficou conhecido como coronelismo. Por que nos interiores do Brasil, nos anos 20, nos anos 30 do século 20, os grandes donos de terra eram chamados de coronéis? Porque eles receberam esse título nessa época aqui. Se ele era membro da elite, se ele tinha grandes terras, lembra lá do rolê da mandioca, lá do começo do vídeo, de grandes hectares de terra? Pois é. Essa galera começou a receber título militar. Por isso que esses caras, lá nos anos de 1920, 1930, vão ser chamados de coronéis. E até o Brasil teve essa fase da República dos Coronéis, né? Um grande exemplo disso, eu vou colocar aqui um trechinho, é o Alto da Compadecida, né? Por que o coronel lá não aceitou que o Chicó casasse com a filha dele? Porque o Chicó era um homem pobre, era um mestiço pobre, nordestino, né? E a filha dele, a Dorinha, era descendente de portugueses, né? Tinha ido estudar na capital, voltou para o interior para o pai casá-la ou com um doutor ou com um fazendeiro. Só podia ser um desses dois. Então observem o quanto que essa estrutura social se propaga ao longo do tempo, né? Mais um elemento que está diretamente ligado à influência do eurocentrismo, tá bom? Mas outras características dessa Guarda Nacional é que não existiam patentes definidas, o recrutamento era obrigatório, não era bem vista ainda, não era bem quista, inclusive, tanto é que esses donos de terra até mandavam escravos deles para servir essa Guarda Nacional em seu lugar, e ela deu origem, como eu caracterizei até agora, ao período coronelista, ok? Mas é um momento também, para você que quer estudar direito, por exemplo, é um momento da história importante, porque foi criado o Código de Processo Criminal no Brasil, que dizia o quê? Que haveria uma descentralização política na justiça, ou seja, não haveriam mais cargos vitalícios como eram no período de Dom Pedro I. O juiz de paz era eleito localmente, tá? Uma característica desse momento é que para você ser juiz de paz nessa época do Brasil, necessariamente você não precisava ser um jurista, né?
médicos eram eleitos para ser juiz de paz, engenheiros eram eleitos para ser juiz de paz, donos de terras eram eleitos para ser juiz de paz. Ou seja, o que acontecia com a lei local? Mandava quem tinha o poder. Vocês estão vendo o tanto que a coisa é injusta? E foi instituído o júri e o habeas corpus, que nós utilizamos, inclusive, até os dias de hoje. E aí nós temos um adendo à Constituição de 1824. Ou seja, a Constituição foi extinta? Não. Como eu disse para vocês agora mesmo, a Constituição de 1824, que foi imposta por Dom Pedro I, existiu durante todo o período imperial. Mas eles fizeram um ato adicional à Constituição de 1824. E o que essa ação adicional dizia? Ela colocava as assembleias estaduais eleitas pelo voto e também decretou o fim do poder moderador, que foi tão combatido pelo Partido Liberal. E quem podia ser eleito no Brasil nessa época? Homens com mais de 40 anos e que tivessem mais de 800 contos de réis. Ou seja, esses indivíduos podiam formar aquilo que era chamado de Conselho de Estado. Quem foi o regente nesse momento? Padre Feijó. Nesse momento, o Brasil ainda não é um Estado laico, ou seja, a política brasileira ainda é uma política que sofre diretamente a influência do pensamento religioso. E quem vai governar, né, o líder principal da nação brasileira nesse momento é o Padre Feijó, que vai gerar o ápice dessa descentralização política, porque ele tinha grande influência do pensamento liberal, do pensamento iluminista, que foi criado lá na Europa no período das revoluções burguesas. Logo em seguida, em 1835, observem que de 1831 até 1835, então, nós temos a regência provisória. Agora a gente vai falar da regência permanente, né? Também conhecida como regência única, né? Ou una, que vai ser liderado por Padre Feijó de 1835 até 1837. Pontos importantes para lembrar do governo dele. Ele era um cara de pensamento liberal. Você pensou certo aí. Se ele era liberal, a galera conservadora e a galera restauradora não vai gostar muito do governo dele não, né? Guarda essa informação para daqui a pouco. O que ele vai definir então no seu governo? O governo dele teve caráter liberal e ele vai defender o fim do celibato clerical. Esses elementos, essas situações todas vão fazer explodir pelo Brasil todo as revoltas separatistas. Como vocês devem imaginar, esse novo governo, né, que o Brasil estava passando não agradou a todo mundo. E não agradou tanto que gerou aquilo que foi chamado de revoltas separatistas. Ou seja, alguns lugares do Brasil se revoltaram ao ponto de dizer: eu não aceito mais ser governado desse modo e se não me ouvir, eu vou me tornar uma nação independente do restante do país. E vários lugares vão liderar movimentos ligados a esse tipo de ação, né? Então nós vamos agora caracterizar os principais movimentos que ocorreram nesse período. O primeiro movimento foi a cabanagem, né? Foi um movimento que ocorreu no Pará. Ele ocorreu por causa das péssimas condições de vida que as pessoas tinham nessa região, né? Até hoje a gente fala muito dessa questão do desenvolvimento às regiões norte do Brasil por causa da distância dos grandes centros urbanos brasileiros. Se hoje ainda há um distanciamento social entre a região norte e as grandes regiões metropolitanas brasileiras, imaginem no século XIX, né? Então foi um movimento liderado pelos cabanos, por isso que recebeu esse nome de cabanagem, né? Que é a população ribeirinha que vivia no território próximo à capital Belém e teve um caráter popular.
O que eles defendiam nesse movimento? Eles defendiam a formação da república, do federalismo e da democracia no país. Foi o primeiro movimento brasileiro a tomar de fato o poder, a tomar as rédeas da situação e gerar um governo próprio. Qual foi o desfecho desse movimento? Teve forte repressão do Estado, né, daquela Guarda Nacional que foi formada ali anteriormente, a prisão dos principais líderes do movimento, né? E como eu disse, foi um movimento que começou em 1835 e foi até 1840. Depois nós temos um movimento que ocorreu na Bahia, que ficou conhecida como Sabinada. Foi um movimento... A Sabinada, ela estava ligado à questão do governo brasileiro, né? Os líderes do movimento diziam que a Bahia seria separada do Brasil até que Dom Pedro II atingisse a maioridade para governar o Brasil, porque eles estavam descrentes que aquele governo de Feijó daria certo, né? Eles também foram um movimento não republicano e eles também defendiam a abolição da escravidão no Brasil somente para os escravos nascidos no Brasil. Então observem que nós temos também contradições na questão ligada às ideias de liberdade dentro desses movimentos separatistas. Porque eles estavam defendendo uma liberdade governamental para cada região, mas não estavam defendendo, por exemplo, o fim da abolição da escravidão. Lembrando que o Brasil tinha se tornado independente em 1822 e a abolição da escravidão no Brasil só vai ocorrer em 1888, tá? E quando a gente for tratar do Segundo Reinado, eu vou comentar mais sobre isso aqui. Depois nós temos a Balaiada, que ocorreu lá no Maranhão, que vai de 1838 até 1841. Por que ela ocorreu? Por causa da escassez do comércio e do não reconhecimento do governo regencial e da liderança do Padre Feijó. Eles chegaram a proclamar a República do Estado do Maranhão. Gente, o Maranhão, desde a independência do Brasil, desde 1822, na verdade o Maranhão é um estado de forte efervescência política, né? Desde o período colonial, desde as revoltas coloniais, o Maranhão já se destacava. E o desfecho da Balaiada também foi uma forte repressão da Guarda Nacional e o fim do movimento, né? E aí a gente destaca aqui, então, a Farroupilha, que foi um movimento ocorrido no Rio Grande do Sul. E ela ocorreu, né? E ela já foi cobrada várias vezes no Enem, inclusive, pelo tamanho que o movimento teve. A razão da Farroupilha foi pela taxação da carne do charque. Porque o que acontece? O Brasil começa a comprar a carne de charque da Argentina, do Uruguai, e a comprar menos da carne que era produzida no Rio Grande do Sul. Porque aqui a taxa da produção estava maior do que do produto externo. Lembra que por causa das dívidas lá da Guerra da Cisplatina, houve uma cobrança de impostos maiores? Pois é, o produto nacional estava mais caro que o produto externo. E aí começam a comprar mais o produto externo do que o interno. E aí o que os gaúchos vão falar? Mas bate! Se não te vale o produto sulista, não terás o sul em teu território daí. E eles começam um movimento liderado, né, pelos liberais exaltados. Quem eram esses indivíduos que estavam na liderança dos movimentos? Aqueles que eram chamados de estancieiros, né? Os donos das grandes fazendas criadoras de gado, né? De gado de corte naquela época. O que eles defendiam? Eles também defendiam a república, o federalismo e o separatismo, né? Ou seja, a formação do Estado sulista, né, que estava ali envolvido entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foi o movimento mais longo de todas as revoltas separatistas do Brasil. Inclusive teve a participação do italiano Giuseppe Garibaldi, né? Vai ter forte representação lá para os estados do Sul, né? E o que ficou definido ao final desse conflito? Foi incorporado
os oficiais chamados, né, de oficiais farroupilhas, né, ao Exército Brasileiro, e houve a redução da taxação do produto do Rio Grande do Sul, ou seja, para que eles pudessem manter o seu produto sendo vendido dentro do território. E por fim nós temos a revolta dos malês. Essa é muito interessante, essa também ocorreu na Bahia. Esse foi um movimento liderado por escravos africanos que tinham origem de territórios islâmicos da África. Isso é muito interessante, por quê? Porque esses povos, quando chegaram no Brasil, esses indivíduos que foram escravizados no Brasil de origem africana, onde o islamismo já tinha força, eles chegaram no Brasil e eles eram alfabetizados, eles sabiam ler o Alcorão, eles conheciam leis. E quando eles chegaram no Brasil e descobriram que ia ser escravo, eles ficaram louco de raiva, cara. Imagina você, com todo o esclarecimento que você tem, alguém apontar o dedo na sua cara e falar que você vai servir o outro de graça. O povo ficou doido. E em Salvador eles vão fazer uma forte rebelião contra a escravidão. E eram indivíduos, né, que tinham uma resistência ali já mais bem definida. Inclusive a gente vai caracterizar até o surgimento da capoeira e de outras formas de defesa nesse movimento aí. Então esse medo de um motim dos escravos preocupou os fazendeiros. E houve também um crescimento dos quilombos nessa fase, né? Porque como eles começam a se defender, eles começam a aprender a defesa e também a ser influenciados pelas ideias iluministas nesse momento. No meio disso tudo, Feijó é considerado incapaz de governar o Brasil e ele foi obrigado a renunciar. Só que ele não ia sair do poder sem dar um tapa com luva de pelica, né, minha galera? O que ele vai fazer? Apesar deles serem inimigos políticos, o Feijó vai indicar um conservador para assumir a vaga dele. Ele vai falar assim: ah, vocês não estão gostando do pensamento liberal e nem do governo liberal, não? Então eu vou pôr um cara para governar o Brasil terrivelmente conservador. Qualquer referência de 2020 é mera coincidência. E aí, quem vai entrar no lugar dele? Araújo Lima, que vai tentar desfazer todos os avanços liberais conquistados por Feijó em sua regência, e ele vai criar uma lei de interpretação ao ato adicional, ou seja, ele vai interpretar a Constituição do modo como ele entende. Não te parece meio imposto esse tipo de forma de governo? Não te parece uma forma meio de impor a sua própria vontade? Pois é. Tava achando ruim com liberal? Com conservador vai ser pior, né? Aí o que os liberais fizeram? Eles vão fazer um clubinho para eles. E esse clubinho tinha qual objetivo? Organizar a maioridade de Dom Pedro II. Esse clube, como vocês devem imaginar, se chamava Clube da Maioridade. E era um movimento no intuito de diminuir a maioridade no Brasil, para que Dom Pedro II assumisse seu posto. Meus coleguinhas, deixa eu perguntar outra coisa aqui para vocês. O que vocês ganharam com 15 anos de idade? Dom Pedro II ganhou a governabilidade do Brasil aos 15 anos. Cara, você pensa aí, você com 15 anos, ouvindo aí suas musiquinhas, achando que você é dono da verdade do mundo, e alguém vira pra você e te dá um país pra você governar, tá? É isso que aconteceu com o Brasil, né? Então o Brasil vai passar pela sua adolescência nesse momento, né? E o que vai acontecer? Esse clube da maioridade consegue diminuir a maioridade brasileira para 15 anos. Eles conseguem coroar Dom Pedro II e depois de sua posse, eles vão voltar a maioridade brasileira para os 18 anos de idade. Ou seja, se você achava que com 15 anos você já mandava no seu próprio nariz, você se ferrou, porque foi só pro Dom Pedro II assumir o poder, tá bom? E na próxima aula a gente vai falar sobre o Segundo Reinado, que de fato é o maior período
desse momento em história cronológica, né? Só para resumir, então, o primeiro reinado vai de 1822, com a proclamação da independência, até 1831, quando Dom Pedro I volta para Portugal. De 1831 até 1840, o Brasil passa pelo período regencial, que é esse segundo momento da aula aqui. A partir de 1841 até 1889, nós vamos ter o segundo reinado, assunto para o nosso próximo encontro. Gostou desse vídeo? Curte ele aqui pra mim, indica para os seus colegas, manda no seu grupo da sua sala de aula, da sua escola, da sua faculdade. Vamos discutir juntos sobre isso tudo? Afinal de contas, nós estamos falando da memória da política nacional. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e corre, 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 que aqui tem história! Beijo!